Pessoal, Jorge Andrade falando com vocês aqui, mais um podcast da nossa jornada, fazendo reuniões significativas para quem está na jornada corporativa, assim como eu estive, transitei de carreira, vocês já sabem um pouquinho disso. E eu tenho um desafio de estar nas redes sociais, sem dúvida nenhuma, já puxaram muito a minha orelha por isso, né? Vou tentar, estou tentando, na verdade, com muito afinco, com muito desafio, né? Para a gente mostrar como foi uma transição de carreira árdua, né, que eu quero justamente para que quem quer fazer isso não faça, exatamente como eu fiz, tá? E aqui no Em Reunião é para ajudar você a continuar na sua jornada corporativa crescendo, sem dúvida nenhuma, porque não existe andar de caranguejo no mundo dos negócios e nem na carreira corporativa, né? Ou você está crescendo ou você certamente vai declinar e é ruim sem dúvida nenhuma. E dentro do cenário que eu sempre falo que a gente cresce na vida, hoje nós temos uma figura internacional. Ah, meu irmão, quando eu soube que o cara já tinha passado por alguns países, eu falei assim, vamos gravar, se já era um desejo antigo, né, de ter os sócios da Futuriza aqui com a gente, né, o Heraldo já veio aqui, outros educadores já vieram, mas assim, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais de quem? André Ribeiro. Ah, meu amigo, André, obrigado por estar aqui, mas assim... Gente, ele veio de Natal direto para gravar com a gente, tá? Não é isso? Show de bola! André, fala um pouquinho de você, da jornada, fala para esse pessoal assim, que está na vida corporativa, porque assim, se você não sabe, você vai saber agora que ele transitou de carreira de uma forma sensacional. Eu fiquei de boca aberta quando ele falou, falei, cara, lindo, né? Jornada linda mesmo, e você vai poder aprender como eu aprendi quando eu ouvi um pouquinho da jornada dele aqui. André. Prazer, Jorge. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com você. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela consistência aí com os podcasts, os Em Reuniões, né? Gostei do nome, então parabéns. André Ribeiro, um cara pautado em 4 pilares que eu costumo dizer que guia a minha vida. Fé, família, amigos e trabalho. Legal. E sou pai do Álvaro, marido da Ana Luísa. Fiz a minha formação acadêmica fora do país, então sou administrador, atualmente empreendedor, educador executivo. Fiz minha formação em Nova York, depois em administração, fiz minha especialização em gestão e marketing. Voltei para o Brasil, fiz um MBA em gestão comercial pela FGV, depois uma especialização na Fundação Dom Cabral em liderança e, posteriormente, uma especialização em Stanford em empreendedorismo e inovação. E na minha jornada corporativa, já passei por empresas como a Disney, a Puma, a Disney, Puma, Adidas, indústria, que é o grupo MPL, uma indústria de confecção, que eu entrei como intraempreendedor e saí como sócio. Depois migrei para o segmento de tecnologia e atualmente eu sou empreendedor, eu falo que eu sou um executivo, mas também empreendedor na Futurize Educação Corporativa. Cara, sensacional. Não, assim, anotou tudo, então volta e pega tudo, cara, que a jornada dele é assim, meu irmão, tem dicas sensacionais, sem dúvida nenhuma, porque eu já ouvi algumas, tá? Outras eu vou tentar puxar dele aqui pra gente poder entender como que faz tudo isso, cara. André, assim, você é goiano, né? Tá aqui do lado do quadradinho, né? Passou por tudo isso, viveu fora, voltou e foi pra Natal. Como é que foi a ida pra Natal? A ida para Natal foi uma decisão difícil e muito pautada nos meus valores. Em 2018, quando eu decidi vender minha participação na indústria, eu fiquei lá 8 anos. Então, no meu 6º ano, eu fui convidado para ser sócio dos novos canais, varejo e e-commerce. Foi quando eu tomei a decisão, depois de 2 anos, por divergência de caminhos do negócio, sair. Que acontece, sempre acontece, sem dúvida. E de uma forma, numa boa, tá? Numa boa. Perfeito. Inclusive, os meus ex-sócios são muito amigos, tenho um carinho enorme por eles. Foi quando, em 2018, eu fiz um processo de coaching e mentoring com o Ale Prates, meu atual sócio. Legal. O Ale fazendo... Olha o vértice, né, meu irmão? As pessoas se encontram no Ale e depois evoluem dali, né? Pô, cara, sensacional. Nos conhecemos num evento da indústria, a gente estava lançando uma linha da Copa do Mundo, e o Ale foi para o jantar pós-evento, e ali a gente conversou, criamos uma afinidade, e foi quando, ao longo do processo de coaching e mentoring, me
eu revisitei meus valores e ali eu tive uma decisão muito importante para tomar. Certo. Ou eu seguiria longe de família, fazendo a ponte aérea, porque eu ficava nessa época Goiânia, Natal, mas eu viajava muito o Brasil todo. Certo. Então ficava 10 dias em casa, 20 dias viajando. Nossa, não, cara, que isso? Sério? E aí foi quando eu tinha Você já estava casado, né? Já estava casado, não tinha filhos ainda. Aham. Foi quando em 2000 eu recebi uma proposta para ficar em São Paulo, na Amazon, ou eu ficar em Natal, também recebi uma proposta de uma empresa muito boa de lá, uma empresa de médio porte, 150 colaboradores, que é a ESIG, e ali eu vi uma oportunidade que foi a oportunidade que eu vi quando eu saí da Puma. Eu voltei para o Brasil transferido pela Puma e eu recebi uma proposta da indústria. Aí você fala, pô, André, mas o que levou você a sair de uma multinacional para uma empresa familiar? Legado, autonomia e possibilidade de crescer. Cara, sensacional. E foi a mesma decisão na Amazon, grande empresa, só que como em muitas multinacionais, para você crescer, você tem que expatriar. Essa parte de viver fora, Jorge, eu já vi, já tinha passado por isso. Essa matéria eu já paguei. Perfeito. E gostei demais, mas não é um novo objetivo voltar a morar fora do país. Certo. Então, resumindo, eu aceitei a proposta para ficar em Natal por um motivo. Financeiramente era pior, que eu tinha uma oferta melhor em São Paulo. Sim. Mas... Afinal, assim, quem vai ver, vai assim, pô, como é que você não foi para a Amazon, né, meu irmão? Putz, muitas pessoas falam isso para mim. Foi quando eu olhei para os meus valores. E aí o Alê, eu lembro muito dessas palavras que o Alê falou para mim. Cara, você pode tomar essa decisão, mas um dia a conta chega. Ou seja, você pode flexibilizar seus valores, e família é um dos meus valores, mas um dia a conta chega. Sim. E aí pode ser ou que eu não aguentasse mais a ponte aérea, poderia ser algo que poderia influenciar, inclusive, na minha vida matrimonial, enfim. E até não ter filhos. Poderia acontecer. Poderia. Então eu tomei essa decisão, uma decisão muito bem tomada, fiquei muito grato pelo Ale e a partir dali eu conheci o educador executivo e aí a jornada seguiu. Cara, sensacional, meu irmão. Putz, sensacional. O pessoal já sabe aqui que eu fiz uma loucura inicial também quando eu mudei do Rio para Brasília, né? Assim, o primeiro ano em Brasília eu falei assim, cara, o que eu fiz com a minha vida, né? Mas foi por motivos pessoais e depois chegando aqui, cara, conheci minha mulher e depois a gente cresceu, temos família e tal, e sem dúvida nenhuma é uma decisão difícil, bem difícil. Né? Mas hoje eu vou te dizer, eu olho para os meus filhos, olho para minha mulher tem uma carreira muito desafiadora, quase toda semana está viajando também e tal, né? Mas a gente tem uma estrutura que realmente, quando chega o final de semana, enfim, é por isso que a gente passa pelos desafios que a gente passa, entendeu? Principalmente, né? Então... entendo você, cara. Entendo bastante mesmo. Mas e se tivesse ido pra Amazon, meu irmão? Pô, eu vou te contar, cara. É um capítulo que a gente nunca vai saber. Mas assim, eu falo que depois... Fiquei 2 anos lá na ESIG. Depois de 2 anos, eu sempre entro em projetos com metas pessoais. Então, certo. A minha meta pessoal era estruturar a área comercial. Era uma empresa que tinha potencial. Já atuava bem forte no segmento público. No privado, estava aprendendo. Privado é a minha expertise, então eu consegui estruturar, a empresa está navegando super bem, mesmo depois da minha saída, então para mim foi muito bom. Por quê? Porque estruturei, construí o legado e a partir dali eu entendi que era momento de dar um próximo passo. Foi quando o Ale me convidou para fazer parte na até então Escola E3. Então assim... Alguns de vocês sabem que eu sou saudosista da E3, mas não sou mais, porque eu descobri que ela vai voltar. Né? Então, e se vocês entenderam por que eu estou com essa camisa aqui, que Lifelong Learning, cara, o André é um cara que representa esse Lifelong Learning, porque ter passado por tudo que ele passou, por onde passou, países diferentes, empresas, pode dizer diferentes, distintas, né? Segmentos distintos, né? Então você tem que ter uma capacidade, não vou dizer que você tem que ser flexível, mas você tem que ter uma capacidade de resiliência, de entrega e adaptação, né? Porque país diferente, segmento diferente, e depois volta e vai, né? E muda internamente aqui. Cara, é aprendizado contínuo, sem dúvida nenhuma. E assim, agora, André, um pouquinho da Futurize pra gente, o que está acontecendo, o que vem por aí, né? Você agora como head comercial, né? Pela empresa e tal, né? Fazendo
busca de novos negócios, sem dúvida nenhuma. Como é que está posicionado a Futurize? A E3 vem? Que história é essa? Eu tive na segunda convenção dos educadores, cara, fiquei meio assim, cara, vai voltar a E3, legal, eu fiquei naquela nostalgia e tal. Explica pra gente aí, cara. Legal. Só um complemento sobre o lifelong learning, que é um termo, um conceito que eu acredito muito. Tudo que eu passei morei 7 anos nos Estados Unidos, tive várias experiências pessoais, profissionais. Já comecei na Disney, que foi a minha primeira experiência na minha área de atuação. Certo. Trabalhei 3 anos em empregos temporários. Então, uma das coisas que eu aprendi na vida é que o que me trouxe até aqui hoje não será suficiente para eu dar o meu próximo passo. Possivelmente, tá? Perfeito. Então, assim, aprendi muito. Sou muito grato aos aprendizados, sou muito grato às experiências, mas é importante a gente trabalhar muito a nossa humildade intelectual para a gente estar evoluindo sempre. Certo. Entrando na sua pergunta sobre a Futurize. Futurize nasceu para poder preparar as pessoas para criar futuros incríveis dentro das empresas. Legal. Então, a gente acredita muito que a gente jamais vai extrair das pessoas aquilo que elas não têm. Então, as empresas têm 2 desafios. Primeiro, a retenção de talentos e, segundo, o turnover. Então, quando há mudança de pessoas e quando a gente não consegue reter as pessoas que lá estão, vai sempre ter processos que podem não ser acelerados na velocidade que deveriam. As pessoas, muita coisa ainda está na cabeça das pessoas. Então, o que a Futurize faz? Hoje a gente tem 2 verticais. Uma vertical que a gente chama vertical de recorrência, certo. Que é universidade corporativa, para as empresas que ainda não têm plataforma de universidade corporativa. Acho que até temos aqui. Não, deixa eu passar um pouquinho aqui. Exato. Aqui. Exatamente. Ponto 2. Hoje, muitas empresas já têm a universidade. A plataforma, qual que é o desafio? É conteúdo. Então, nós colocamos os nossos conteúdos dentro dessas plataformas de universidade corporativa. Perfeito. Então, essa é a nossa vertente de recorrência. Certo. Tá? E aí, a nossa vertente de in-company. A gente faz projetos de desenvolvimento e também produção de conteúdos exclusivos. Projetos de desenvolvimento in-company são projetos onde a gente entende as competências organizacionais, os objetivos estratégicos, como é que a Futurize pode ajudar a consolidar esses aprendizados, essas competências dentro da cultura organizacional. Muitos que já estão na biblioteca de conteúdos. Muitos. Tá. Muitas vezes que já são clientes da universidade corporativa, aí a empresa fala assim, pô, legal, gostei desse conteúdo de produtividade. Queremos fazer uma jornada de produtividade internamente. Aprofunda vamos aquele fazer conteúdo. No formato presencial, Perfeito. Vamos fazer no formato online ao vivo. Então, esse é um caminho. Tá. E a produção de conteúdo exclusivo nada mais é do que a gente trabalhar a gestão do capital intelectual. Então, a gente começa a extrair o que está na cabeça das pessoas e transformar em conteúdos didáticos e interativos. Então, essas são as nossas 2 verticais atualmente. E aí, entrando na questão da E3. Quando a gente fez o rebranding, Futurize para a Escola E3, a gente entendeu que a gente não se via muito pela nossa atuação B2B, para vender para a empresa, que a gente já não era só uma escola. Uhum. A gente era mais do que isso. Só que a gente tinha a formação do educador executivo, que era o nosso único produto B2C. Entendi. Todo o resto era B2B. O que a gente entendeu? Vamos fazer a spin-off da formação do educador executivo. Então, a formação do educador executivo é uma unidade de negócio independente. Uhum. Então, pera aí, rapidinho. Segura aí. Porque tem termos aqui, apesar eu entendi, mas tem gente que pode não entender, cara. B2B, negócios de PJ para PJ. Isso, venda PJ para PJ, empresa para empresa. B2C, vendas de pessoa jurídica para pessoa física. Perfeito. Né? Então, eu me tornei um educador executivo da E3, né? Para trabalhar com a Futurize. Né? Então, é o cenário que vocês venderam para mim, eu como pessoa física. Exatamente. Qualquer um de vocês que quiser se tornar educador executivo, fala com o André. Não, fala com o Césio. Cara, tem muita gente para vocês falarem. Até comigo vocês podem falar também que eu indico. Né? Exatamente. E o spin-off foi a separação. Separação do negócio. E aí, o que aconteceu? A gente, depois desse 1 ano e meio de lançamento, Futurize foi uma mudança muito assertiva no conceito do projeto. Futurize, como o nome, foi muito bem recebido pelo mercado. Uhum. A partir daí, a gente entendeu que não haveria problema em voltar à escola E3 para abarcar novamente a formação do educador executivo, Legal. Sendo um projeto exclusivo para a pessoa física.
Show de bola, show de bola. Cara, eu fiz e recomendo, muito bom, tá? Então tem colegas que vão conversando comigo, eu gostaria de me tornar palestrante, eu gostaria de fazer uma jornada de conhecimento de meu conteúdo, estruturar e tal. Cara, faça uma jornada da E3, se tornar um educador executivo que vale muito a pena, sem dúvida nenhuma. E eu fui da turma 1, né, Jorge? E assim, na minha época, assim, eu sempre fui um executivo de mercado. Você capinou o mato alto, né, cara? E uma coisa assim, eu falo que a gente, como executivo, a gente precisa sempre trabalhar o nosso intraempreendedorismo. Quando eu fiz a formação, eu não tinha nenhuma missão de ser palestrante, de fazer treinamentos, nada disso, cara. O que eu acho que a formação, ela me abriu uma possibilidade de fazer aplicar a metodologia da formação com o meu time, com Perfeito. as pessoas internas. Legal, excelente. Então isso foi uma das coisas que foi um ganho. Então eu era o gestor comercial, então eu levei isso para os gestores da empresa. Então eu levei o líder E3 na época. Então isso é uma forma de você agregar valor para a organização que você está. Perfeito. Então quando você amplia repertório, aí hoje, beleza, André, tem uma oportunidade de fazer uma palestra sobre vendas. Cara, se for sobre inteligência comercial, eu me prontifico, porque não é porque eu acho que eu sou... que eu tenho a receita, mas eu tenho experiência prática vivida e o que eu ensino, eu aplico nos meus negócios. É o que você faz de fato, é o que você replica. Então, sem dúvida, sem dúvida. Então, literalmente, o que eu faço hoje? Eu compartilho o que eu faço. Então, através de uma palestra com metodologia, com uma boa história. Então, isso foi a formação que me trouxe. Faço treinamentos de vendas quando tem essa oportunidade. E a formação me abriu os olhos para criar o meu conteúdo para a plataforma, que é a inteligência que vende. E esse ano eu tomei a decisão de escrever o meu livro, que vai ser publicado, já está com contrato assinado com a editora, lançamento oficial em São Paulo no mês de abril de 2025. Pô, então vamos comprar passagem já, gente. Vale muito a pena. Vai ser um prazer ter você lá comigo. Sem dúvida, cara. Vai ser sensacional. Putz, assim, eu sou muito grato por essa jornada e tem uma coisa que o Ale fala também, assim, que eu já sempre vi isso na minha jornada, né? Uma entrega de método. Então você pode ter muito conteúdo, pode ter muita coisa para fazer, né? Mas se você não tiver um método, se você não conseguir botar sua experiência no papel, né, de forma estruturada, não adianta que você não consegue fazer entregas, né, cara? Você vai ficar replicando conteúdo de outras pessoas até. Perfeito. Né? Então essa é uma coisa que realmente não é que eu combato isso, mas eu gosto muito de ter conteúdos autorais. Eu acho fantástico quando a gente entra lá na E3, cara, e consegue pegar o nosso conteúdo, botar na estrutura que o Ale trouxe pra gente lá, e dali a gente depois voa sozinho, né? Aquele primeiro voo ensinado, depois vai sozinho, né? É a fórmula, né, que ele fala muito. 1 mais 1 é igual a 3. Então ele pega o método dele, Perfeito. Você traz sua experiência, sua bandeira e sai uma terceira versão. Então a gente estava lá na convenção, ele ensinou o projeto Times de Alto Desempenho. Perfeito. Como eu trazendo nem para Futurize, trazendo para minha bandeira de atuação de inteligência comercial, como é que eu aplico esse conteúdo, parte do conteúdo, talvez não na sua totalidade, como é que eu aplico na inteligência comercial e aprimoro o meu treinamento de vendas. Perfeito. Então, acho que é isso que a formação traz. Ela traz já um método, é muito mais fácil você desenvolver e melhorar algo já existente Perfeito. Do que você criar algo do zero. Perfeito. Muitos têm esse desafio, sem dúvida nenhuma. E aqui, me fala um pouquinho dos números da Futurize e eu vou pegar um gancho contigo depois, assim, cara, de desafios, entendeu? Como um bom ex-profissional corporativo, né, que entrava, às vezes recebia demandas, assim, que você tem que fazer esse treinamento, esse outro e tal, né, a gente vai entrar nessa seara, porque eu acho que todo profissional tem que aprender a vender. Mesmo você não sendo de área de vendas, né, você tem que, na área de vendas, você vai vender o produto da sua empresa, sem dúvida nenhuma, né? Aí você vai ter vários métodos lá, spin selling, armas da persuasão, você vai usar o que couber a você dentro do seu treinamento na empresa, né? Mas todas as áreas, RH, contabilidade, financeiro, tesouraria, protocolo, logística, marketing, todo mundo tem que saber vender o seu trabalho. Perfeito. Até teve uma palestra na convenção lá que eu achei sensacional, de uma educadora lá, ensinando como até vender o seu projeto para um cara financeiro, né, com o retorno que ele vai dar. Que esse é o grande X da questão para muitas áreas meio, que não conseguem realmente mostrar isso, o ganho que vai ter esse determinado projeto. Então a gente tem que aprender a vender. Perfeito. Né?
Então, em números da Futurize, junta para mim esses dois conteúdos. Do que vocês já tiveram, dos números da empresa, nas várias empresas, e o maior desafio nesse de conseguir fazer as pessoas entenderem que elas têm que ser capazes de vender os seus conteúdos internamente, se integrarem e tal. Então, vamos lá, por partes, né? A Futurize hoje já atendeu mais de 300 empresas, a gente já capacitou mais de 10 mil líderes no país. Caramba! É importante a gente entender que assim, a Futurize nasceu a partir do Ale Prates, que era uma pessoa única, o Instituto Ale Prates. Do Instituto nasceu a Escola E3, a Escola E3 migrou para a Futurize. Mas o que a gente ganha com essa questão do educador executivo? A gente entendeu que a gente ganha amplitude de entrega em todos os estados do Brasil. A gente tem educadores em 22 estados. E um segundo ponto, que eu acho que para mim é o mais importante. Por que as empresas têm trauma de contratar consultoria? Por 2 motivos, que eu identifiquei ao longo desses 4 anos trabalhando. Ponto 1, a consultoria entra, não quer sair. Então, quer ficar ali, sempre fala, não, mas tem mais isso aqui. Então, eles não têm projetos que têm finais, os entregáveis, às vezes, claros. Consequentemente, o cliente não sabe quando é que o pessoal sai. Entendi. Então, isso é um trauma. Quer se tornar um órgão ali. Um trauma de algumas empresas. Entendi. E ponto 2, o André, como um consultor, chega lá e quer tratar todas as dores da empresa. E, George, por melhor que eu seja, eu não sou bom em tudo. Eu não conheço tudo. Eu não tenho profundidade para fazer tudo. Então, aí a Futurize entra muito bem. Por quê? Porque quando a gente entende bem as dores e as competências, às vezes vai traçar uma jornada de 6 módulos, onde serão 6 educadores diferentes com as suas respectivas especialidades, olha que legal, mas com a mesma metodologia. Perfeito. Hoje a gente trabalha a metodologia 70-20-10. A gente acredita muito que os treinamentos, conceito, todo mundo não, mas 80% das pessoas elas sabem o que precisam fazer. O desafio delas é o como fazer, então a gente ajuda muito nesse processo. Perfeito. E uma das coisas que a gente entende, quando as pessoas têm clareza das suas atribuições e clareza das competências organizacionais que a empresa, que o gestor espera dele ou dela, a pessoa produz mais, a pessoa entrega mais. Então, o que a gente busca? Ao longo das jornadas, fazer um acompanhamento muito próximo. Hoje a gente tem um NPS em todos os nossos projetos acima de 96. Nossa, sensacional, e aí, cara. Uma das coisas que eu vou levar, inclusive, para o nosso planejamento estratégico, dando um spoiler aqui, falando que, assim, não sei se eu vou conseguir essa aprovação, mas eu fico muito confortável em colocar uma iniciativa, inclusive através do marketing, que a empresa contrata a gente. Se o NPS não for acima de 95, a gente faz uma nova entrega sem cobrar R$1 a mais. Olha, por quê? caramba. Porque a gente garante toda a entrega do início ao fim. Então, hoje, a gente tem clientes do Incompany, que eu falei um pouco, e a gente tem uns clientes de universidade corporativa. Então, hoje já tem mais de 150 empresas que utilizam os nossos conteúdos ou a nossa plataforma com os nossos conteúdos para poder ou criar a extensão do aprendizado através dos conteúdos que estão disponíveis na plataforma, certo, mas para fazer um onboarding bem apropriado, bem feito. Pra você ter ideia, Jorge, na Disney, antes de eu começar a trabalhar, eu tive 7 dias de onboarding, cara. Ah, peraí, 7 dias, cara? 7 dias de onboarding, onde, de forma muito bem estruturada, eles envolviam os educadores, os executivos que estavam na Disney. Eles transmitiam, de fato, a essência do porquê o cliente vai para a Disney. Então, a gente assistia inúmeros vídeos. Eles faziam uma conexão emocional tão forte que, cara, dos 7 dias, eu acho que 5 eu saí de lá chorando e orgulhoso de estar... De fazer parte lá. De fazer parte. Cara, que legal. Então, hoje a Universidade Corporativa ela ajuda nessa estruturação, a gente ajuda também nessa estruturação de onboarding com a produção de conteúdos exclusivos. Então, é um pouco do que a gente vem fazendo. E aí os educadores, a partir da formação, eles entram, eles se credenciam para fazer projetos conosco. E isso favorece com que você, George, começa a fazer projetos com a Futurize e começa a ter o retorno do investimento da sua formação. Perfeito. Isso eu acho assim, não é uma garantia
que o investimento do George vai retornar para ele através da Futurize. Ele pode ter através da empresa dele. Sim. Mas uma das coisas que a gente gosta muito é ver educadores que já pagaram a formação em 20 vezes, em 30 vezes, só executando projetos conosco. Por quê? Porque a entrega é consistente, aí o conteúdo é interessante e, principalmente, o conteúdo que está na plataforma desperta o desejo dos clientes que estão conosco. Com certeza. E sem dúvida nenhuma eu estarei lá, gente. Vocês vão ver no ambiente futurista, sem dúvida nenhuma, tá? Todos temos os nossos desafios aqui e eu estou trabalhando os meus. Sem dúvida nenhuma, cara. Tudo no seu tempo. E nessa jornada, André, assim, dentro do... O que você viu de mais desafios, assim? Alguma empresa, algum exemplo, assim, que você possa falar com a gente? Não precisa falar da empresa, sem dúvida nenhuma. Apesar da gente querer falar, pô, em tal lugar deu aconteceu isso. Mas, cara, um desafio de uma equipe e tal, que você chegar lá e falar assim, cara, ainda bem que vocês vieram, porque, porra, senão a gente estaria batendo cabeça até agora e tal, né? Cara, eu vou falar 2 exemplos. Um exemplo... a gente pede um exemplo, o cara traz 2. Eu vou trazer 2. Eu vou te contar, que legal. Eu vou trazer um exemplo positivo, e exemplo positivo eu acho que é importante a gente citar nomes. Então a gente fez um projeto lá na Pets, que foi muito legal. Por quê? Porque eles dividiram as 3 camadas de negócio deles, entendendo as competências de cada um. Então, eles têm corporativo, lojas e centro de distribuição. Legal. Então, isso está bem definido. Certo. Eles, junto com o RH, fizeram o mapeamento das competências que era importante para a empresa, que eram 3, 4, mas complementaram com outras 4 que eram conectadas com as unidades de negócio. Certo. O que a gente fez? De forma bem segmentada, separando em turmas de 30 a 40 pessoas, todos os líderes participaram da jornada. Então, teve uma trilha que era em comum. Sim. Para todos. Então, esses 4 primeiros módulos eram competências PETs e as outras 4 eram competências da área de negócio. E a partir daí, qual foi o resultado disso? Foi uma jornada de quase 8 meses. Mas quando a gente saiu, quais foram os depoimentos, além de NPS e outras coisas que a gente coletou? Que agora eu entendo o que se espera de mim dentro da companhia. Cara, que legal. E aí, a gente percebe pessoas, muitas delas crescem pelas habilidades técnicas. Certo. Mas elas não são preparadas para gerir pessoas. Então, eu vou dar o exemplo de um gerente que assumiu o principal centro de distribuição da Pets no Brasil. Um cara que tinha mais de 10 anos de empresa, uma pessoa extremamente agradável, todo mundo gostava dele, só que ele cresceu na companhia por esforço, pelo comprometimento dele com o negócio. Perfeito. Só que, na hora de dar um feedback, ele não conseguia. Na hora de pegar alguém e lapidar, ele não conseguia, porque ele não foi preparado para isso. Entendi. E aí, o que aconteceu? A partir da formação, ele já tinha uma autoconfiança bem desenvolvida, porque ele já estava lá, ele já tinha um legado interessante. Mas a partir daí ele começou a ser reconhecido como um líder também. Cara, que legal. Não só como alguém que operava. O CD aqui roda não só alguém que dominava tudo. Exato, que dominava o conhecimento do negócio. Perfeito. Então esse foi um case muito positivo. Se tornou um líder E3. Ele se tornou um líder completo. O outro exemplo negativo, Jorge, na verdade não é negativo porque é uma grande empresa, cresceu, ela é uma empresa de dono, mas ainda o que a gente percebeu, por mais que tenha sido propagado a jornada de desenvolvimento para a liderança, ali nasceu um conceito para nós que foi até engraçado, que foi o RH pedinte. O que é o RH pedinte? Por mais que havia uma divulgação prévia dos módulos, existia uma necessidade dos líderes em não se desenvolver, em não crescer, mas em agradar o dono, em agradar a operação. Eita, fé. E aí, o que a gente buscou nesse processo? Mudar essa mentalidade. Qual foi foi um processo árduo. A gente presenciou o RH batendo na sala dos líderes para poder chamar
essas pessoas para participar da jornada evolutiva. Mas quem se engajou, e a gente não teve 100% de adesão, a gente teve ali perdemos 30% das pessoas ao longo do processo, mas os 70% que permaneceram na jornada, eles fizeram a diferença em mostrar para o dono, que era uma pessoa uma referência para todos, que era importante manter essa continuidade, essa jornada evolutiva dentro da organização. Certo. O que eu resumo com essas duas histórias? Existe o desafio nosso, como povo mesmo, como país, como cultura, da gente nem sempre valorizar a educação, da gente nem sempre valorizar a capacitação. Concordo. Mas a gente precisa entender que a empresa, ela é o meio, ela não é o fim. A carreira, ela é o fim. Então, para que a gente possa evoluir na nossa carreira, a gente precisa estar aprendendo sempre. E quando as empresas oferecem essa oportunidade para a gente se desenvolver, a gente não pode deixar de lado e a gente não pode deixar com que a operação tome esse espaço da evolução. Perfeito. Então, para mim, Jorge, existem desafios. Algumas empresas, ainda o RH tem orçamento restrito, nem sempre as empresas acreditam nessa capacitação, mas isso vem mudando. Para você ter uma ideia de estatística, nos Estados Unidos, 80% das empresas têm universidade corporativa implantada. Aqui no Brasil, somente 20%. Nossa, então, existe um oceano a ser navegado. Perfeito. Mas tudo nasce a partir da necessidade. O que eu falo é, alguns vão pelo reconhecimento da importância, outros entendem que vai pela dor, mas eu percebo essa mudança de mentalidade. Nos C-levels, nas empresas de dono, nas empresas familiares, mostrando que se eu não desenvolver o time que eu tenho hoje, vai ser muito difícil dar o próximo passo como empresa. Com certeza. Cara, é uma mudança cultural. Total. Sem dúvida nenhuma. Então, a gente aqui no Brasil tem que fazer todo uma avaliação interna e tal, de fazer toda essa mudança cultural mesmo, cara. Até porque tem uma coisa que eu sempre falei na vida corporativa, que é o seguinte, a mudança sempre chega. Né? Se você não está preparado para ela, você vai ser igual aquele negócio de tomar um caixote, quando vê a onda e tal, e vai tentar se levantar, porque vai chegar. Né? Na virada do milênio, tecnologia, informação, tudo isso. Então, se você é uma pequena, grande empresa, não adianta. Você vai ser impactado pela mudança que vai acontecer, principalmente as tecnológicas. Né? E se seus funcionários não estiverem preparados para essa mudança, não adianta. Cara, o esforço vai ser, às vezes, o resultado até alcançado, mas um esforço muito suor, muito árduo, né? Muita transpiração. Se não fizer previamente, não pensar antes e tal, né? Isso acontece muito com os empreendedores. A gente vê muitos empreendedores que transpiram muito mais do que inspiram as equipes. É legal. Você alcança o resultado, você alcança, mas você poderia alcançar com talvez um pouco menos de esforço e com menos desgaste físico e mental das pessoas com quem você trabalha. Não, sensacional. Você falou uma coisa aí, André, que é assim, dentro do exemplo da Pets, né, que teve toda a parte cultural e tal da empresa, né, e depois teve um outro cenário que vocês trabalharam muito a parte de negócio, uma visão de negócio, né. Cara, eu sempre falei que todo profissional corporativo tem que entender que a carreira, que o negócio, o seu negócio, você profissional corporativo, o seu negócio é a sua carreira. Né? Então, se você não for a pessoa que está botando a sua carreira para cima, é o seu negócio que não vai para cima. Né? Seus ganhos, enfim. No final das contas, tem o pagamento, tem o retorno, tem a PL, né? Para você poder estar lá e lograr disso. Né? Assim, qual o maior desafio dentro dessa jornada, pegando o exemplo da Pets, né? Ou de outros, das pessoas entenderem do negócio? Entenderem que sua carreira é um negócio, né? Você tem algum exemplo que pode dar pra gente dessa jornada? Assim, cara, aqui teve um desafio muito grande, mas a gente conseguiu fazer com que as pessoas entendessem o negócio, até onde estavam, né? A visão mesmo de negócio, né? Que é você vender alguma coisa, ter um retorno financeiro, monetário até, sobre isso. A gente atendeu um grupo ótico bem grande aqui no Brasil, e uma das coisas que a gente... são mais ou menos 300 operações. 300 operações, 300 lojas. 300 lojas.
E aí, Jorge, uma das coisas que a gente percebeu, os gestores de loja, eles tinham uma jornada bem definida da liderança e os vendedores tinham uma outra jornada. Certo. O que a gente começou a mostrar para a empresa? Que não adiantava os vendedores fazer cursos ou módulos somente voltados para venda, persuasão, atendimento. Uhum. Que a gente precisaria trazer alguns módulos da gestão para eles. Entendi. Por quê? Porque os vendedores, eles não querem ser vendedores o resto da vida. Jorge, todo mundo quer crescer na vida. Uhum. Todo mundo. Se você vai para um auditório, alguém aqui não quer crescer? Não tem ninguém para levantar a mão. Todo mundo quer crescer. Uhum. O que a gente mostrou para a empresa? Que era importante a gente trazer competências de gestão, de liderança para esse grupo maior, que eram 600, 700 vendedores, para que eles pudessem ganhar, entender competências, desafios, porque nos nossos módulos a gente sempre leva estudos reais de caso para que eles pudessem preparar a sucessão do negócio. Uma das coisas que a gente vem percebendo. Cada vez mais a gente precisa formar dois tipos de pessoas nas empresas. Multiplicadores, ou seja, às vezes você não vai... A Crefisa mesmo. A Crefisa nos contratou para fazer um projeto lá de desenvolvimento de vendas. Era impossível, não era impossível, mas era difícil e muito caro para eles levarem 900 pessoas. Deslocar os 900 para um lugar. Treinamento. O que eles fazem lá? Eles preparam 13 pessoas que vão multiplicar para as 900. Ok. Tá? Então, os multiplicadores se tornam muito importantes. E aí, outra coisa, a parte nesse grupo ótico, a gente faz isso. Também posso citar outros exemplos que são positivos. O Sicredi, DPSP, grupo DPSP, que é as drogarias Pacheco em São Paulo, que eles fazem muita questão de sucessão. Perfeito. Então, respondendo a sua pergunta, Jorge, as pessoas hoje, a gente faz muito programa de mentorias evolutivas. E uma das coisas que a gente vem preparando nesses programas é mostrar para os executivos que ali eles estão na posição que estão. Perfeito. Só que eles precisam, além das competências técnicas e organizacionais, para crescerem dentro da organização, eles precisam desenvolver as habilidades. E habilidades que são socioemocionais, habilidades soft skills, que a gente trabalha muito forte, para que eles possam cada vez mais estarem prontos para a próxima oportunidade. E a próxima oportunidade não precisa ser fora da empresa. A próxima oportunidade, muitas vezes está dentro da empresa, 80% está dentro da empresa. Só que o que é muito comum, as empresas abrem vagas para vagas estratégicas e falam assim, a gente olhou para dentro e não viu ninguém. E a gente não percebe que ninguém está pronto. Entendi. Então, o que isso traz? Qual que é o aprendizado que isso traz? Beleza, eu estou dentro de um projeto. Quais são as minhas metas pessoais dentro desse projeto? Sensacional. E a partir desses marcos, você definir o que você precisa fazer. Se você olha para... Você é gerente hoje, você quer ser diretor? Cara, o que eu preciso fazer para me tornar um diretor? E aí é conversar com as pessoas, é conversar até mesmo com o seu diretor direto. Assim, quais competências você se desenvolveu para chegar onde você está hoje? Certo. Conversar com as pessoas, trocar informações. Curso de Stanford me ensinou muito isso. Até no empreendedorismo, antes de começar qualquer negócio ou antes de dar qualquer passo na sua carreira, conversa com o máximo de pessoas possíveis. Porque a partir dali, você vai conseguir mitigar possíveis erros que você possa eventualmente cometer. Cara, sensacional. E assim, você falou isso, já me levou lá para o livro Startup, o Manual do Empreendedor, cara, que lá tem logo, você abre, passa a primeira folha, a segunda tá assim, vá para a rua. Conversa com o seu cliente, né? Vai entender o mercado. Putz, com todo mundo, cara, sensacional. Stanford nos ensina isso. Pegou um Uber, pergunta. Foi na padaria, pergunta. Cara, tô pensando em fazer isso. O que você acha? Às vezes o cara não tem a mínima ideia, beleza. Mas às vezes o cara, porra, legal, por que você pensa assim? E vai perguntando e tal, nas perguntas certas vai chegando lá. André, cara, sensacional. Vou puxar aqui agora, como a gente sempre faz aqui no podcast, cara, assim, dentro da sua jornada de vendas à sociedade. Então, putz, você começou na área de vendas, foi crescendo, evoluindo, país, cidade, família, né? Muita história, né, nessa sua jornada aí, muito aprendizado, sem dúvida nenhuma, constante, né? Cara, mas assim, uma dica para quem vai ouvir o podcast agora no final, um recadinho final, assim, cara, para você uma coisa que serviu muito, né?
Ou alguma coisa que você, cara, foi um grande desafio, se eu tivesse feito isso, putz, então vale a pena você ficar atento a isso. Uma dica pro pessoal que, putz, para eles continuarem evoluindo na carreira, que afinal de contas, o Em Reunião é para a gente ajudar a galera a evoluir na sua carreira corporativa. Eu gosto de falar uma frase que diz o seguinte: aprendizado sem execução é inspiração. Ah, legal. Execução sem aprendizado é sacrifício. O equilíbrio é o caminho para a excelência. Legal. O que eu quero trazer com essa frase? Todas as experiências, eu passei por 8 empresas ao longo dos meus 17 anos de área comercial. Show. Todas as empresas têm pontos positivos e pontos que você não vai gostar tanto. Não vou nem falar de negativo, porque isso aí pode ser uma percepção pessoal sua. Sim. O que eu busquei ao longo da minha jornada? Tentar aproveitar o máximo da empresa, dos processos que a empresa tinha, dos conhecimentos, das pessoas com quem eu trabalhei. Tentar sugar mesmo. Porque você suga, mas você entrega. Você suga, mas você entrega. Uhum. Então, sempre que você tiver a oportunidade, onde está hoje? Onde você está hoje? Olha para dentro. Vê quais são aquelas pessoas que estão se destacando e que você ainda não tem relacionamento. Quais são aquelas áreas que você precisa aprender um pouco mais. Então, ninguém é bom em tudo. Então, eu sempre entendi que, assim, geralmente, uma pessoa muito boa comercial, a pessoa não é muito boa na área de finanças. Uhum. Cara, então, deixa eu aprender um pouco mais, deixa eu aproximar do gerente financeiro. A palestra que a gente assistiu lá, você do RH, você precisa saber vender para quem assina o cheque, ou CEO, ou CFO. Então, você entende pessoas, certo? Show de bola. Como que eu vou fazer apresentações com fatos e dados, trazendo estatísticas para você conseguir aprovar orçamentos maiores e desenvolver as pessoas, que é o que você acredita como RH. A gente não tem um gestor de RH que não chega para mim e fala assim: André, não acredito nas minhas pessoas. Todo mundo fala: não, eu acredito, quero desenvolver mais, quero fazer mais. Então, o que eu gosto de trazer como exemplo pessoal? Trabalhe a sua humildade intelectual, flexibilidade, adaptabilidade. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, entenda que o que você faz bem, você pode fazer muito bem, mas receba feedback, aprenda a receber feedback, dê feedback também. Se você é líder, invista tempo para desenvolver o seu time. Por quê? Porque aí você vai conseguir ter uma gestão muito mais assertiva. Certo. Você vai ser um coadjuvante em um time de protagonistas. Bem legal. Então é isso. Então, Jorge, eu falo que trabalho, esforço, engajamento, isso aí eu acho que é básico. O que a gente precisa trabalhar é entender o que a gente precisa fazer para que a gente possa dar o próximo passo. E aí a gente sempre aqui na Futurice se coloca à disposição para poder ajudar, direcionar, seja através do Instagram, seja por uma conversa, seja um bate-papo como hoje. Então a gente fica sempre à disposição para somar. Show de bola, André. Cara, sensacional. E se você pegou a dica do André Ribeiro, cara, cola nela, faz isso. Porque afinal de contas a carreira é sua e a responsabilidade de crescer também é sua. André, muito obrigado, meu amigo. Valeu? Grande abraço. Eu que agradeço, Jorge. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Show, cara. Valeu. Um abração. Até mais.